Salve Maria. Hugo de São Vito, de 1096 a 1141. Nasceu em 1096 e morreu em 1141. Apenas sabemos nada da vida de Hugo de São Vito, praticamente quase nada. Sabemos, no entanto, que ele entrou no mosteiro de São Vito aos 18 anos e era provavelmente originário de Sanjônia. Em 1133 foi encarregado de dirigir os estúdios do mosteiro, ou do monastério. Ele ensinou nele com grande êxito, tendo por alunos os próprios monges, de forma única. A lista de suas obras prova de forma muito clara a extensão do seu conhecimento e sua constante aplicação ao estudo. Se relacionou com São Bernardo, a quem consultou a propósito das teorias de Abelardo, obtendo do abade de Claraval a resposta e o tratado do batismo. Hugo morreu em 1141 em odor de santidade. Hugo de São Vito é um teólogo muito eminente do século XII, um teólogo dogmático e místico, com temperamento de filósofo e humanista. Se lhe chamou Alter Augustinus, ou melhor dizendo, outro Agostinho. Dotado de poderosa inteligência, fantasia brilhante e de um vasto conhecimento escriturístico, patrístico e filosófico, ele reprovava os excessos do método dialético e suas instruções na teologia. Ele ama a ciência e as letras. Aprendeu tudo, dizia, e logo vereis. Aliás, aprendam tudo, dizia ele, logo vereis que nada resulta inútil. Porém, queria que a ciência humana não se separasse nunca da teologia. Todos os conhecimentos deviam ser orientados para chegar à contemplação. Assim, ele pôde harmonizar as tendências opostas que se combatiam no seu século, a escolástica e a mística. Sua mística é especulativa e a escolástica perde no seu caráter abstrato e dialético. E ele tentava juntar as duas coisas. Como teólogo, ele se sobressai pela obra De Sacramentis Christianis Fidei, que melhor diria do mistério, pois entende por sacramento todas as coisas santas significadas na Escritura e todos os mistérios de Deus. É uma espécie de soma teológica de grande proporção, bastante original e sistemática, dividida em duas partes. A primeira trata da obra da criação de Deus e suas criaturas. Na segunda, trata da obra da redenção de Cristo e da sua Igreja, dos sacramentos, trata também daquilo que acontece após a morte do homem e também trata do fim do mundo. Como um fervoroso discípulo de Santo Agostinho, ele se compraz em estudar a igreja em relação com Deus e com Cristo. Ele apresenta a igreja como essa casa de Deus, cidade do Rei, corpo de Cristo, esposa do Cordeiro Imaculado, objeto principal da Escritura, como Cristo mesmo. Como místico, ele
ele vai seguindo a linha de Pseudo Dionísio Areopagita, cujos livros ele comenta de forma prodigiosa: a ciência perfeita está na contemplação, que o homem perdeu pelo pecado original e que pode recobrar por meios sobrenaturais, pela ascensão mística. Hugo concede grande importância à meditação, que ele descreve de forma breve, porém de forma áurea, de forma magnífica, no opúsculo de Meditando, ou opúsculo sobre o modo de aprender. Ele entende por meditação a frequente cogitação que investiga o modo e a razão de ser das coisas. E distingue 3 gêneros de meditação: pelas criaturas, pelas escrituras e através dos costumes. A meditação, no caso, ela vai se aperfeiçoando pela oração. E a meditação não pode acontecer sem oração, ela é indispensável. Só quando se medita com piedosa devoção, se ora de forma verdadeira. Só então se acende o fogo do amor, que consome as paixões desordenadas e fortifica e sossega o espírito. Há 3 espécies de oração: a súplica, que é um rogo, um clamor, uma súplica humilde e devota, sem petição determinada. Também tem a postulação, que seria a petição propriamente dita. E também a insinuação, que consiste em manifestação dos desejos a Deus por mera narração, sem pedir nada. A oração se levanta ao céu, mostra também a miséria do homem e a misericórdia do Redentor. Supõe algum esforço. Ela busca o que a contemplação encontra. A contemplação, segundo Hugo de São Vito, ela apresenta 2 formas diferentes. Uma imperfeita, que Hugo chama especulação, quando quer apontar para uma linguagem precisa e exata. Ela se caracteriza pela admiração e é própria dos que, havendo triunfado nas suas paixões, começam a ser iluminados pela verdade, cuja novidade entusiasma a esses. Porém, mais perfeita é a contemplação propriamente dita, a qual dispõe o exercício precedente. A alma goza nela de uma paz profunda, e ela, encontrando de verdade, repousa nela pela caridade perfeita. Então todo o coração se converte em amor. Se sente verdadeiramente que Deus é tudo em todos e é recebido com tão grande amor que nada do seu coração fica fora dele. A admirável doçura que se goza ali, ela encaminha toda a alma à alegria e à felicidade. Tal é a claridade que faz a alma esposa de Deus e proporciona de vez em quando suas visitas, onde se aviva esse amor por Deus. Estes favores espirituais de eminente dignidade, que constituem a verdadeira contemplação, são privilégio dos perfeitos e uma antecipação dos deleites do céu. Porém,
são também próprios desta vida, como recompensa aos esforços realizados para encontrar a Deus. Esta oração é toda sobrenatural, ela é infusa, ela é passiva, a diferença da precedente, ou seja, a especulação. Ela é ativa e se refere todavia à meditação, ainda que venha acompanhada ordinariamente, segundo Hugo de São Vito, da alegria espiritual e de vivas claridades que arrebatam a alma e a fazem sentir a vaidade deste mundo, ou seja, perceber como não vale nada buscar glórias neste mundo, né? A doutrina da contemplação mística que acabamos de expor é a alma de toda a espiritualidade de Hugo de São Vito. Ele apresenta à frente das suas homilias sobre o Eclesiastes como um princípio fundamental. Ele mostra que o ato é o conjunto da moral, os atos, as ações, né? É o conjunto da moral onde a ascese cristã ela se desenvolve e continua com a preocupação constante de elevar a alma por o desprezo do mundo, até a sabedoria que goza de Deus. E nesta ascese geral tem grande importância a abnegação, as virtudes e, sobretudo, a caridade, cujas excelências canta com entusiasmo. O bona caritas, o cara caritas, a inteligência se põe também largamente a contribuir com isso. E estes traços são muito característicos da escola de São Vito, sem chegar às formas sistematizadas que seriam a glória dos ascetas do Renascimento. É insistido também no papel da meditação, concebida como um exercício piedoso distinto da simples leitura ou de uma simples oração, já de uma contemplação especulativa muito próxima da oração puramente mística, contemplação infusa, porém distinta dela. A influência de Hugo de São Vito foi muito grande, não somente entre os demais vitorinos, mas também em relação aos escolásticos do século XIII, os místicos neoplatônicos alemães, ingleses e flamengos, e os grandes mestres do Renascimento. Ele é o intérprete mais autorizado da espiritualidade de Santo Agostinho, segundo São Boaventura. São Boaventura fala o seguinte de Hugo de São Vito: Hugo é uma perfeita síntese de Agostinho, Gregório e Bernardo. Suas principais obras são De Meditando, De Modo Orandi, De Vanitate Mundi, De Arca Noé Morale, De Arca Noé Mística, De Arranha Anima, De Laude Caritatis, De Amore Sponsi ad Esposa, De Institutine Novilirium. Então aqui é um pouquinho sobre Hugo de São Vito, que escreveu grandes obras maravilhosas, né, para a nossa Santa Igreja. Para nosso proveito até hoje, a gente retoma, né? E aqui eu indico o opúsculo sobre o modo de aprender.